O tema da minha palestra vai ser Descobrindo o líder que há em você. E estudando um pouco sobre esse tema, eu sei que aqui não tem só líderes, né, como tem os meninos que são líderes, mas também tem discípulos. E eu decidi abordar o fato de que muitos líderes que estão aqui hoje ainda não se descobriram como líder. Ah, Ramon, mas como assim? Eu sou um líder, eu faço a minha célula, eu lidero pessoas, mas existem muitos casos de pessoas que são líderes, lideram pessoas, você vê ela como líder, mas ela não se vê como líder. Sabe? Vocês me entendem? É como se um leão, ele se olhasse no espelho e se visse um gatinho. Sabe? Todos os outros animais veem ele como um leão, mas ele se vê como um gato. Sabe? Ele não acredita no propósito dele. Ele não acredita na força que ele tem, na garra que ele tem. Então ele ainda não se descobriu como líder. Ele ainda não se descobriu como líder da selva, que é como o leão é chamado. E aí, com as pessoas é da mesma forma, sabe? Às vezes, a pessoa tem ali sua célula, ela tem seu ministério, mas às vezes ela não age como líder. Ou então ela não pensa como líder, ela não fala como líder, ela não tem atitudes que um líder teria. E o primeiro ponto dos 3 que eu separei para vocês hoje, o primeiro ponto é acredite em si próprio. Acredite em você mesmo. Que quer dizer que foi o que eu falei para vocês, que existem pessoas que não acreditam no potencial que elas têm, e esse motivo é um motivo de muitos líderes não multiplicarem, não avançarem, não multiplicarem suas células e sempre ter aquela célula com as mesmas pessoas sempre, sabe? Ela vai começar a célula e ela até já sabe decorado quem é que vai vir. É o João, é a Maria e ela. 3 pessoas. E esse é um dos fatores de muitas pessoas não multiplicarem, não avançarem na visão, não avançarem dentro da liderança. E isso acontece porque, primeiramente, ela não acredita nela mesma, sabe? Eu acho que o princípio de tudo da liderança, você tem que crer em você mesmo. Claro que você tem que crer em Deus, você tem que confiar em Deus, que Ele vai fazer a parte dele, mas você também precisa fazer a sua. Então, essa pessoa, por ela não acreditar nela mesma, ela não ganha almas para Jesus, ela não consegue abrir sua célula, ela não consegue fazer a diferença onde ela está. Então, Deus nos chama para ser a diferença onde a gente estiver. No nosso bairro, na nossa rua, na nossa casa, mas não ser uma diferença qualquer, mas ser uma diferença cristã, a diferença que uma pessoa cristã traz. Então, essa diferença só vai ocorrer quando ela acreditar nela mesma. E acreditar em si próprio não é uma questão de orgulho, não é uma questão de você deixar de ouvir a voz de Deus, pôr orgulho no seu coração e falar, eu sei de tudo. Não é sobre isso que eu quero falar para vocês hoje. Acreditar em si próprio é uma questão de dignidade pessoal. Dignidade pessoal é necessário para mim, para vocês que estão me ouvindo, é necessário para todo mundo que está aqui sobreviver, sabe? Acreditar em si próprio. Um exemplo que vai bem de encontro a esse primeiro ponto é a história de Moisés. E quando Deus chamou Moisés, ele colocou várias desculpas para não aceitar. É como fala lá em Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo 3 e 4. Quando Deus chamou Moisés, ele questionou várias vezes, ele questionou o que eu direi para aquelas pessoas, sabe? Ah, Senhor, eu não sei falar bem, eu não sei me expressar. O que aquelas pessoas vão pensar de mim? Será que elas vão realmente acreditar em mim? Né? Porque o povo de Moisés era um povo que vivia há muitos anos de escravidão. E aí, você já imaginou que vem um cara do nada e fala, vou libertar vocês, Deus me falou que eu vou libertar vocês. É estranho. E Moisés questionou muito a Deus sobre isso. E aí a gente vê que Moisés não acreditava na sua capacidade. Ele se achava incapaz. Ele tentava fugir da responsabilidade que Deus queria para a vida dele. E é assim que muitas pessoas recusam cumprir os papéis que Deus tem lhe dado, sabe? Vocês que estão aqui me ouvindo hoje, vocês são líderes. É como a Dani falou, todo mundo que está aqui é líder, independente se você não tem sua célula, você é um discípulo, mas todos nós somos líderes. E muitas vezes você foge desse papel que Deus tem lhe dado, você tenta fugir dessa responsabilidade porque você não acredita em você mesmo, você não acredita no seu potencial, sabe? Independente se você é líder ou discípulo,
muitas vezes você desacredita de você mesmo. E foi como a Dani falou, a palestra da Dani vem bem de encontro a mim. Ela me falou vários pontos que eu estou sem caneta, não anotei, mas eu decorei. Porque é o que deixa bem claro, para a gente ser líder, a gente tem que acreditar na gente. A gente tem que primeiro ser exemplo para o nosso discípulo. E como eu vou ser exemplo para o meu discípulo, que ele pode ser um líder, mas se eu não acredito em mim mesmo que eu sou um líder, sabe? Então, a história de Moisés, tudo isso, conforme vocês já conhecem a história de Moisés, como ocorreu, tudo isso só aconteceu porque no início ele resolveu acreditar primeiramente nele mesmo e em Deus. E que por mais que Moisés se julgasse com vários defeitos, como fala lá no livro de Êxodo, capítulo 3 e 4, ele colocou vários defeitos nele mesmo, ele pôs várias desculpas. Por mais que ele colocasse vários defeitos, Deus não queria medir os defeitos deles, ou as suas qualidades. Deus só queria que Moisés confiasse plenamente em Deus, sabe? Deus só queria que Moisés confiasse plenamente nele. Então, muitas vezes que isso ocorre, talvez como o exemplo que a Dani deu do Augusto, isso já aconteceu comigo, sabe? Eu me sentia incapaz de dar uma palavra e a galera gostar. Isso aconteceu comigo várias vezes quando eu era, acho que o tamanho do Mateus ali. Pediam para eu dar a palavra na célula, eu pensava, acho que não vai rolar, porque a galera não vai gostar, sabe? Eu vou errar as palavras, eu vou gaguejar, eu acho que não vai dar certo, sabe? Eu me sentia incapaz, mas desde o momento que eu comecei a acreditar em mim mesmo, eu percebi que eu era capaz, que eu conseguia, sabe? Muitas vezes eu fiz que nem o Augusto, eu tentava fugir da minha líder. Eu colocava, vixe, hoje não vai dar, hoje não vou pra célula, eu tô doente. Você coloca ali uma desculpa ou outra, mas tem hora que não dá para fugir. E desde o momento que Moisés estava no ventre da sua mãe, o Senhor já acreditava nele. O Senhor já sabia do potencial que ele tinha, da sua capacidade para cumprir os propósitos que Deus tinha para ele, sabe? Antes mesmo de Moisés nascer, Deus já sabia do propósito que tinha para ele, Deus já acreditava no seu potencial e Deus já acreditava, obviamente, nele. Antes mesmo de Moisés nascer, Deus já acreditava nele. Antes de vocês nascerem, Deus já acreditava no potencial de vocês. Tinha pessoas que acreditavam em vocês antes mesmo de vocês estarem aqui na igreja, antes de vocês se converterem. Sempre teve alguém que estava ali por vocês, por mais que vocês se sentissem sozinhos, eu por mim, e é isso. Mas era Deus por você. Mesmo que sua família tenha te deixado de lado, mas Deus acreditava em você. Amém? E o segundo ponto é: busque exemplos de líderes da visão. Busque exemplos de líderes da visão. E isso é você buscar referência de pessoas que são líderes e que você se identifica com elas, sabe? Buscar exemplo não é você buscar uma referência, não é você copiar aquela pessoa, mas é você tomar para você algo que você se identifica com ela e colocar em prática, fazer do seu jeito, sabe? Não é você copiar o que ela está fazendo, falar igual ela, pregar igual ela, mas é você colocar da sua forma, do seu jeito. Eu lembro que eu estava assistindo uma vez uma palavra do David Leonardo, e ele falava que o líder dele pregava muito bem. E aí o líder dele, quando ele estava pregando e recebia a unção, ele colocava a mão para cima e ele fazia várias coisas, vários gestos. E quando o David Leonardo começou a pregar, ele tentava copiar o líder dele da mesma forma. Pregando, ele sentava da mesma forma, ele falava da mesma forma, ele tentava fazer exatamente igual, sabe? Até quando ele estava pregando, ele via que Deus estava ali, ele levantava a mão da mesma forma. E ele continuava falando que não é isso que Deus quer pra gente. Ele não quer que a gente copie as outras pessoas, mas Ele quer que a gente faça da nossa forma. Cada um aqui tem a sua forma de pregar. Como a Dani preparou a forma de dar a palavra dela, minha mãe preparou a forma de dar a palavra dela e meu pai preparou a dele. Eu preparei a minha de uma forma diferente. Então, Deus não quer que a gente busque copiar as pessoas, mas Ele quer que a gente busque ser exemplo. Ele quer que a gente busque fazer a diferença, ser diferente. O mundo hoje em dia é muito de pessoas iguais. É só você entrar no Instagram e você vai ver que todo mundo tem a biografia igual, todo mundo tenta tirar foto igual, todo mundo faz pose igual. E isso já é chato. Isso se torna chato hoje em dia, porque você vê que é um mundo, são coisas idênticas.
Então, o mundo hoje pede coisas diferentes. Os jovens de hoje, eles querem que a gente faça a diferença. Eles querem que a gente faça uma coisa nova na célula para eles poderem irem. Ele não quer só chegar lá, uma palavra, uma música e pronto, acabou a célula. Sabe? Eles querem coisas diferentes. Os jovens, o mundo, as pessoas hoje em dia, não só jovens, mas elas querem sentir a diferença, elas querem ver a diferença das coisas. E a história de Eliseu é exatamente sobre o segundo ponto. Assim como a de Moisés foi sobre o primeiro ponto, a de Eliseu vai bem de encontro ao segundo ponto, que é você ter a referência de um líder, para que a liderança comece a se tornar algo comum no seu dia a dia e você comece a descobrir o líder que há em você aos poucos. Quem conhece a história de Eliseu? Amém? Eliseu, na Bíblia relata que ele era apenas um jovem. Na Bíblia não deixa muito detalhado a biografia de Eliseu, mas fala que ele era um rapaz jovem, e aí, quando Elias o convidou para seguir com ele, ele estava... deixa eu ver como que fala agora. Ele estava, levando 12 juntas de boi. Ele já estava na 12ª. Então, não deixa muito detalhado, mas fala que Eliseu é um jovem quando ele decidiu seguir Elias. E quando você vê na história de Eliseu, que eu vou ler lá para vocês, se vocês quiserem abrir, está lá em 2 Reis, livro de 2 Reis, capítulo 9, versículo 2. Quem quiser abrir, se sinta à vontade. Diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja sobre mim dobrada porção do teu espírito. Pulando lá para o versículo 15, fala assim: vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte dele em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vindo ao seu encontro, inclinaram-se em terra diante dele, ajoelharam-se diante de Eliseu. Isso, Eliseu, lá no começo, como eu estava contando para vocês, Eliseu era apenas um jovem, sabe? E aí ele decidiu largar seus pais, largar tudo e seguir Elias. E aí ele foi com Elias, sabe? É toda uma vida que você, talvez, vamos supor que Eliseu tinha 16 anos e ele deixou 15 anos de vida para trás para seguir com Eliseu. Foi uma nova vida dali em diante. Então, e Eliseu, na sequência disso tudo, ele foi um discípulo de Elias, do profeta Elias. E você vê nesses versículos que eu li para vocês lá em 2 Reis, a referência que Elias foi para Eliseu. A referência que Elias foi para Eliseu é tão grande que Eliseu pediu unção dobrada que Elias tinha, sabe? Imagina a porção que Elias tinha sobre a unção. Imagina a unção que aquele cara tinha. Talvez ele poderia só chegar no canto e aquela pessoa ser curada. E aí o Eliseu pede a unção dobrada, sabe? Eliseu, ele almejou a unção dobrada. Então você presta atenção na referência que Elias foi para Eliseu, sabe? Essa palavra eu não vou direcionar só para discípulos, mas também para líderes. Vocês, líderes que estão aqui hoje, eu, líder que estou aqui hoje, busquem ser referência para os seus discípulos, né? Foi como a Dani falou, a gente muitas vezes só quer mandar, não quer ajudar. Se você comparar um patrão que trabalha junto com a equipe, um patrão que só manda, com certeza a equipe do patrão que trabalha junto tem muito mais desempenho, muito mais rendimento, tem um rendimento muito maior do que aquele patrão que só vai lá e manda. Deve ser muito chato você trabalhar ali, sei lá, 10, 12 horas por dia e só ouvindo o cara mandar no teu ouvido e o cara não faz nada. E aí você sente a diferença de um cara que chega lá, sabe, ele é teu patrão, mas ele faz o teu serviço junto contigo. Ele te ensina a fazer e o rendimento disso vai muito mais alto. Então, quando a gente é líder, exato, não sei o que eu falei, mas enfim, a gente é líder, a gente não deve só, vai lá, faz teu evangelismo, faz a tua célula, faz a tua visita, faz teu lar de paz. Não, a gente tem que ir, a gente tem que ensinar, assim como Elias ensinou para Eliseu. E a gente que é discípulo, a gente tem que buscar referência no nosso líder.
Às vezes a gente tenta buscar referências em pessoas do Instagram, em líderes do Instagram, em líderes do YouTube, de outras igrejas, e o nosso líder a gente esquece ele, sabe? A gente esquece que ele é uma referência para a gente. Então, a gente discípulo temos que buscar referência no nosso líder. A gente tem que buscar estar junto, ter intimidade, conversar. Não é só ver o nosso líder no sábado ou no domingo e acabou-se. Entendeu? É uma coisa estranha. Quando a gente é líder e discípulo, eu acho que é uma coisa tem que ser de irmão para irmão, sabe? De estar junto todo dia, conversar todos os dias. É assim que eu imagino, é assim que eu tento ser com os meus discípulos. Vendo no fato de Deus ser assim com os meus discípulos, eu lembro que quando eu criei a minha célula, eu criei um grupo no WhatsApp, e aí eu só falava no sábado pela manhã, hoje tem célula. Eu avisava na sexta, amanhã tem célula 4 horas na minha casa, e é isso. Aí novamente eu avisava no sábado pela manhã, amanhã tem célula 4 horas na minha casa, e é isso, quem quiser vir. Eu só falava isso no grupo, sempre, sabe? Eu acho que a galera nem via a mensagem, ficava era chato. E aí não tinha relacionamento nenhum com os meus discípulos. Mas desde o momento que eu comecei a mandar mensagem para ele, aí cara, como é que tá sendo a tua semana? Vai poder vir para a célula amanhã? Quer que eu vá te buscar? Eles começaram a desabafar comigo. Cara, tá meio puxado aqui, não sei se vai dar para eu ir, vou ter que trabalhar 5 horas, vou ter que sair da sala correndo. E aí eles começaram a se abrir comigo. E eu comecei a ter uma noção de uma relação de um líder com um discípulo, sabe? Antes eu estava tendo uma relação, como eu dei para vocês o exemplo, de um patrão que só vai lá e manda. Só vai lá e avisa, amanhã tem célula, vem quem quiser. Mas não é assim. Jesus não nos ensinou assim. Jesus tratou os seus discípulos como família dele. Muitas vezes Jesus nem via sua família, mas todo dia ele estava ali com os seus discípulos. Ele ensinava, ele amava os seus discípulos. Eles tinham carinho pelos seus discípulos. Então, e Eliseu, antes de conhecer Elias, ele não tinha nenhum entendimento sobre o seu chamado, que era sobre a liderança que ele iria exercer, que é a responsabilidade que ele teria de ser um profeta. Mas tornou-o discípulo de Elias e, pelos ensinamentos do mesmo, desejou ter porção dobrada da unção que tinha um profeta Elias. Deixa eu tomar água aqui, só um instante. Eu vou dar novamente para vocês um exemplo na minha célula sobre o segundo ponto. Busca referências de líderes cristãos. A minha célula eu comecei esse ano. E antes disso, eu já tinha passado por vários líderes desde criança. E todos esses líderes, eles me motivavam. Eles me falavam palavras positivas para eu abrir a minha célula, sabe? Ramon, abre a tua célula lá, eu te ajudo a iniciar. Eu vou lá, eu te ajudo a pregar. Você prega bem, você ora bem. Vamos começar eu e você. E aí depois eu deixo tu dar continuidade sozinho, porque eu vou ter que abrir outras células, né? O problema não era as palavras deles, não era ele. O problema era eu, porque eu não acreditava no meu potencial, sabe? Eu não acreditava que eu poderia dar uma palavra de oferta e as pessoas gostarem. Eu não acreditava que eu poderia dar uma palavra na célula, sabe? É algo tão simples que a gente vê assim de longe, mas pra mim que estava ali no momento, por mais que eles me motivassem pra caramba, falando, vamos abrir, você é bom nisso, você tem os seus pais que são um exemplo para você dentro de casa, mas faltava eu querer. Faltava eu tomar a iniciativa de abrir a célula. E pensando um dia sobre isso, eu percebi que eu tinha 2 referências dentro de casa, que eram os meus pais. Calma, como eu posso falar agora? E observando isso, eu comecei a observar, tipo assim, cara, de onde meu pai começou, sabe? Eu acho que quando ele se converteu, talvez ele passou a mesma coisa que eu. Ele tinha vergonha de iniciar uma célula, ele tinha vergonha de pregar na célula. Eu tenho certeza que ele não começou pregando tão bem assim, entendeu? Então, eu comecei a me colocar no lugar dele.
eu comecei a me identificar com ele. E quando você começa a se identificar, você vai achando aquilo comum. Se ele pode, eu posso. É uma referência para você. Então, eu percebi que eu tenho os meus pais, que um dia eles começaram que nem eu, pregando para poucas pessoas assim, como estão aqui vocês hoje no seminário, mas também já conseguiram pregar em lugares que tinham muitas pessoas, como uma convenção. Então, foi daí a partir, o primeiro ponto que eu tomei a iniciativa de abrir a minha célula, que foi quando eu busquei referências dentro de casa, referências da visão. E aí que vem o terceiro ponto, que é tome uma iniciativa. E tomar uma iniciativa... Não, pera. E eu queria que vocês tomassem uma iniciativa assim que vocês saírem daqui. Aqui tem muito mais discípulos do que líderes. Então, você, discípulo que está aí me ouvindo hoje, parece que estou na rádio, você, discípulo que está aí me ouvindo hoje, abra a sua célula, sabe? Perca a sua vergonha, perca o medo, convide teus amigos. Cara, não custa nada. A gente é adolescente e a gente acha que quando a gente convidar o cara, ele vai achar, ixi, negócio de igreja, sai dessa. Mas não é assim. Tem muitos jovens e adolescentes que eles escondem a tristeza que eles passam em casa e na rua tem uma vida ótima, sabe? E na rua ele é feliz, ele sorri, mas quando você convida ele para a célula, não só adolescentes, mas quando você convida ele para a célula, ele vai porque ele tem outra vida atrás disso. Ele tem, é como se ele tivesse outra face na rua, sabe? Quando a pessoa tem duas caras. É como se na rua ele tivesse uma cara feliz, mas em casa não tem como ele escapar da tristeza que ele passa. Então, quando você convida, tem muitas pessoas que você acha nem necessita disso. E aí você deixa de convidar ela para a sua célula, ou para vir um domingo para a igreja. Mas quando você convida, às vezes aquela pessoa que você acha que menos necessita, é a que mais necessita. Sabe? A gente não sabe o que se passa com as pessoas. O Rafael está aqui olhando para mim, mas eu não sei o que está se passando na cabeça dele agora. Entendeu? Então, que a gente possa tomar a iniciativa de começar a se descobrir como líderes, que é o tema da minha palestra hoje. Se descubram como líderes, descobrindo o líder que há dentro de vocês. Então, que a gente comece a se descobrir como líderes, a agir como líderes, a pensar, a falar, a observar o mundo de uma forma diferente. Diferente como? Diferente, da forma diferente que um líder observa. Então, saiam desse seminário com a liderança nos seus corações, no coração de vocês, que a partir de hoje você pode sim abrir sua célula, você é um líder, como a Dani deixou bem claro isso. Independente de você é discípulo ou não, você é um líder. Todos nós somos uns líderes. E saia com a certeza de que Deus te fez um líder para ganhar almas para Jesus. Amém? E relembrando o ponto, tomar uma iniciativa é algo que só você pode fazer por você mesmo. Ninguém pode tomar uma iniciativa por você, sabe? Eu não posso respirar pela Dani, eu não posso respirar pelo meu pai, eu não posso respirar pelo Daniel. São coisas óbvias, que só você faz por você mesmo. E eu não posso tomar a iniciativa de abrir uma célula pelo meu discípulo, porque uma hora eu vou ter que deixar ele dar continuidade sozinho, e ele não vai dar continuidade porque talvez ele não se sinta preparado ainda, sabe? Você não pode tomar decisões por outras pessoas, e às vezes que você toma uma decisão por outras pessoas, às vezes não dá certo, você paga por isso. Então, um exemplo que eu dei aqui, quando eu tomo uma decisão de abrir a célula pelo meu discípulo e ele não dá continuidade, quando eu deixo ele fazer a célula sozinho, a culpa disso vai ser minha, porque eu tomei uma decisão, uma iniciativa por ele. E esse querer de abrir uma célula, de ser um líder, tem que partir dele, não pode partir de você. Você tem que no máximo dar um empurrãozinho a ele, abrir os olhos dele, mas você não pode tomar essa iniciativa por ele. Ele tem que se permitir ser usado por Deus e ser um líder. E isso foi exatamente o que aconteceu com Eliseu. Elias não obrigou a segui-lo, Eliseu convidou, e a iniciativa de seguir foi de Eliseu. É como eu li lá para vocês. Na Bíblia não fala que Elias chegou e falou: ei, vamos aqui, você vai me seguir. Eliseu, na Bíblia deixa bem claro, Eliseu convidou Elias a segui-lo. Elias convidou Eliseu a segui-lo. E essa decisão, essa iniciativa foi tomada por Eliseu. Ele largou tudo, na Bíblia fala que ele largou tudo, seus pais, tudo, e ele seguiu. Então,
você pode prestar bem atenção que na Bíblia, pessoas que tomaram a decisão, da iniciativa de seguir o propósito que Deus tinha para elas, marcaram o seu povo. Muitas, como exemplo aqui que eu dei para vocês de Moisés, sabe? Deus chamou Moisés, mas Moisés não era obrigado a ir. É o que a Gardinha estava até falando no G12. Tem muitas pessoas que ficaram, sei lá, conhecidas na Bíblia, como Moisés, vou dar um exemplo. E aí você já imaginou se Moisés fala, não vou? Você já imaginou se Moisés fala não para Deus? O que será que teria acontecido? Talvez Deus teria que escolher outra pessoa, ou então talvez ele teria que convencer Moisés a ir de outra forma, mas em momento nenhum Deus obriga Moisés a ir. Ele fala que tem um propósito para ele, que é libertar o seu povo. E por mais que Moisés questione várias vezes, todos os questionamentos de Moisés, Deus passou por cima. Ele falou, eu não sei falar bem e tal e tal e tal. E aí ele falou, seu irmão fala por você, Arão. E aí a iniciativa foi tomada por Moisés. E lá em Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 22, fala assim: andando à beira-mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai, preparando as redes. Jesus os chamou. Preste atenção. Jesus os chamou. Jesus não obrigou, em momento algum. Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente o seu pai no barco, o seguiram. E todos esses homens, a gente só fala sobre eles hoje, eles só estão na Bíblia hoje, porque eles tomaram a iniciativa. De qual foi a iniciativa? De seguir a Jesus, sabe? A Bíblia deixa bem claro que Jesus os chamou. Talvez se eles dissessem não para Deus, não para Jesus, Jesus teria escolhido outros dois irmãos e teriam seguido juntos. E acabou-se. Mas eles ficaram marcados na Bíblia, na história, porque eles tomaram a iniciativa. Então hoje tomem a iniciativa, Vocês são líderes. Tomem a iniciativa de sair daqui e agir como um líder. Seja o líder dentro da sua casa. Ramon, dentro da minha casa eu sou o único cristão. Eu sou a única pessoa que vai para a igreja. Então você é o líder da sua casa. Tome a iniciativa. Então, independente se você é adolescente, se você já é mais velho, independente, tome a iniciativa, assim como esses homens tomaram. Para concluir, para deixar bem claro que esses foram os 3 pontos. O primeiro ponto é acredite em si próprio. O segundo é busque referências de líderes cristãos. E o terceiro é tome iniciativa. Então, descubram o líder que há em você hoje. Descubram. Muitas vezes você está aqui me ouvindo, você vem no domingo, você vai na célula, você vai no seminário, e a palavra entra no ouvido e sai no outro. E você deixa passar uma oportunidade que é você fazer o seu propósito para Deus, é cumprir o seu propósito para Deus. Você deixa essa oportunidade de passar. Então, e não saiam daqui como mais um seminário que você veio e passou batido. Hoje Deus te chama para ser um líder. Ele te chama para ganhar almas para Jesus. Gente, o mundo é grande, o mundo é gigante. E você imagina quantas pessoas estão aí fora, queriam estar aqui hoje, sabe? Estão numa vida aí muito largada, muito que Deus não aprova. E você imagina quantas pessoas queriam estar aqui hoje e não estão. Talvez porque você deixou de chamar. Talvez algum colega teu de trabalho, de faculdade, de colégio, não sei. Mas você sabe. Então, eu queria que vocês pensassem agora em alguém que vocês estavam conversando com aquela pessoa naquele momento e você pensou, eu devia chamar ela para a igreja, mas você deixou de chamar. Eu acho que todo mundo já tem uma pessoa que já aconteceu isso. Eu tenho um amigo que já fez isso. Então, descubram o líder que há em você. Esse seminário é sobre liderança. E na igreja já teve vários líderes que já deixa bem claro o nome, que é sobre liderança. E muitas pessoas foram nos líderes que foram, sei lá, acho que uns 4, 5 anos seguidos, e ainda não se descobriram como líderes.
É uma coisa tipo sem lógica. Porque o que aquela pessoa estava fazendo lá, sabe? Vinha gente de fora para pregar sobre liderança. Eu lembro que teve um homem que veio, que eu até segui ele no Instagram. O testemunho dele era muito forte. E aí ainda tem pessoas que até hoje não são líderes de células, sabe? Vai para a igreja, senta na cadeira, fica lá no domingo, tá tudo tranquilo, tá tudo normal. Gente, a vida é hoje. É uma coisa que minha mãe sempre fala: a vida é hoje, viva o hoje. Então, Deus te chama hoje para você ser um líder. Deus te chama hoje para você abrir sua célula. Deus te chama hoje para você estar aqui pregando. Eu não sou daqui, eu sou de Fortaleza. Então, eu sei que aqui tem poucas pessoas. Então, vocês podem, sei lá, como eu posso falar? Não, vocês podem, tipo, no domingo prega eu, no domingo prega tu, no domingo prega a Kaline, prega o Augusto. Podem revezar, entendeu? Não custa nada. Ramon, não sei pregar, eu tô começando agora. Beleza, vai treinando aqui, marca o dia de vir você e o teu líder, ele senta sozinho na cadeira e você prepara uma palavra e prega aqui pra ele, só pra ele. Até você aprender, entendeu? Até você entender. A Dani tá rindo, mas é coisa que pra mim eu acho que teria funcionado. Acho que teria funcionado muito antes. Porque eu lembro que a primeira palavra que eu dei na célula, eu tava assim, ó. É que eu nem tava com o microfone, mas eu tava me tremendo todinho. A Bíblia tremia minha mão, tremia eu. Mas, e aí, foi na célula do Alisson, acho que eu tinha, sei lá, 8, 7 anos. Mas aí, a palavra foi tremenda, Deus me usou. E até eu preparei me lembrei agora, de última hora. A primeira vez que eu subi num palco, foi nem para pregar, foi para orar. Foi numa convenção, eu lembro que a Dani estava filmando. Foi numa convenção, eu vou chutar aqui que eu tinha 9 anos. 2010, eu tinha 9 anos. E eu lembro que era o palco da convenção, né? Então é muita gente mesmo. E o palco é bem alto. E aí você sobe, você vê lá aquele mar de gente, você esquece até o seu nome. Se perguntar, você esquece o seu nome, é capaz. E aí eu lembro que eu era pequenininho. E aí eu subi lá só para fazer uma oração. E chegando lá, o pastor me deu o microfone. Vamos receber o Ramon. O pastor me deu o microfone e tudo. Beleza, segura o microfone com as duas mãos. E aí eu lembro que eu fechei os olhos. E eu lembro que eu falei: Senhor Jesus. Travei. Eu não falei mais nada. E eu lembro que o pastor ficava falando: abençoa essas pessoas. O pastor falava bem, ele estava do meu lado e ele ficava falando: abençoa essas pessoas. E aí, mas eu não escutava, mas eu escutava, só que eu não falava. E eu fiquei lá travado de olho fechado assim, ó. Travei, mas aí teve um momento que eu falei novamente: Senhor Jesus. E aí eu lembro que eu não lembro, não vou dizer que eu lembro. Eu sei que eu orei, né? E aí eu só lembro que o pastor pegou no meu ombro. Ele falou alguma coisa lá, o pessoal me aplaudiu e eu desci. Gente, Deus me usou, sabe? Se eu falasse para vocês o que eu orei, eu estaria mentindo, porque eu não lembro. Eu só lembro que eu fechei os olhos, falei: Senhor Jesus, e aí a partir dali foi Deus que me usou. Deus usou, eu fui instrumento de Deus para abençoar aquelas pessoas. Então, e eu já era pequeno, sabe? E eu lembro que tinha mais de gente e eu fiquei muito nervoso. Mas aí Deus me usou, sabe? Foi um momento que eu abri meu coração para Deus. Eu acreditei em Deus, eu acreditei que eu era capaz de fazer aquilo e dele de me usar. E aí Ele me usou. Eu abençoei aquelas pessoas. E até hoje eu queria ver se tem algum vídeo da minha oração, porque eu não lembro. Mas acho que nem vídeo tem. Nem tem. Pois só tem foto. Mas eu não lembro da oração que eu fiz, eu juro, eu não lembro. Então, mas eu não lembro, enfim, então foi ali um momento que Deus me usava para abençoar aquelas pessoas. E as pessoas que abençoam, não só pessoas que abençoam outras pessoas, mas quando a gente é usado para abençoar, a gente está fazendo a função de um líder. Um líder abençoa, um líder ama, um líder cuida do discípulo. Então, foi essa a palestra que eu tinha para vocês hoje. Eu espero que vocês saiam daqui motivados a tomar uma iniciativa, a acreditar em você mesmo, primeiramente, a acreditar em você e acreditar em Deus que você é capaz. Amém? Queria que vocês fechassem os olhos, curvassem a sua cabeça.
Eu queria que quem não é líder ainda, não tem social ainda, venha até aqui à frente para fazer uma oração. Pode vir. Amém? Pode fechar seus olhos, curva a sua cabeça. Eu queria que você abrisse o seu coração realmente para Deus. Não seja mais uma oração que você vá fazer qualquer, mas que seja uma oração verdadeira que você faça para Deus. Abra o seu coração, fale, não procure falar palavras bonitas, palavras que você acha que Deus se agrada. Deus se agrada quando a gente fala verdadeiramente do nosso coração. Então, abra o seu coração para Deus, fale o que você deseja, fale que você quer ser um líder, que você quer ganhar almas. Então, abra o teu coração, fala para Ele, faz a tua oração pessoal. Fecha os teus olhos, se coloque diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso que um dia te tirou das trevas, do mundo que você vivia, para a sua luz. Cante esta canção para Ele, do jeito que você se encontra hoje. Com manos vazias, vengo a ti, não tenho nada que dar-te, não há nada de valor em mim. Fecha os teus olhos. Saiba você que Deus tem um propósito a cumprir nesta cidade através da tua vida. E hoje o Espírito de Deus, Ele esclarece na tua mente que você é um líder, que Ele te chamou para liderar nesta cidade e conquistar um povo para o reino de Deus. Diga para Ele: recebe hoje, ó meu bom pastor. Deus, Ele está aqui para mudar a tua vida e o teu coração. Não diga não ao chamado de Deus na tua vida. Ponho minha vida a teu serviço, Senhor. Não será muito, mas eu te entrego hoje. Diga isso para Ele. E se minhas mãos hoje vazias estão, declare isso a Ele. Tu podes enchê-las com teu grande poder e amor. Diga para Ele: usa minhas mãos, Senhor. Coloque as suas mãos na posição de receber a unção, o poder e a autoridade de Deus na tua vida, porque Deus te levantou nesta cidade para liderar, para ganhar as almas, para conquistar, para prosperar. Por isso diga para Ele: você tem chegado diante de Deus com as suas mãos vazias, mas essa não é a visão de Deus, não é o propósito de Deus para a tua vida. Não há nada de valor em mim. Restaura vidas nesta hora, Senhor. Mas quero entregar a Ti o meu coração. Diga para Ele: quebrantado, receba, ó meu bom pastor, o meu coração, a minha vida, que hoje a entrego a Ti. Restaurado,
quero ouvir você dizer para Deus, cantando: Ponho minha vida a teu serviço, Senhor. Diga para Ele: não será muito, mas eu te entrego hoje. E se minhas mãos vazias estão, Vazias estão, tu podes enchê-las, Senhor. teu grande poder e amor. Diga para Ele: usa as minhas mãos, Senhor. Levante as mãos bem alto para Ele agora, todos que estão aqui. Ponho minha vida a teu serviço, Senhor. Entregue-se a Ele, renda-se a Ele. E se minhas mãos hoje vazias estão, tu podes enchê-las com teu grande poder e amor. Usa minhas mãos, Senhor. Amado e bendito Espírito Santo, aqui está, Espírito Santo, jovens, adolescentes, que o Senhor chamou para fazer a diferença nesta cidade. Senhor, muitos desses estão andando na sombra do seu líder. Muitos desses têm tido medo, Senhor, de se posicionar como um líder e de começar a manifestar o teu poder nesta cidade para a libertação desse povo, de almas, de famílias. Espírito de Deus, hoje eu rogo a Ti, desperta esses jovens, desperta cada jovem, cada mulher, cada criança, cada adolescente que está aqui, para liderar, para exercer o ministério, para trabalhar para o Teu reino, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, porque Tu és o Deus que pode todas as coisas. Oh Senhor, nós queremos viver algo novo, Senhor, queremos viver algo novo, queremos responder ao Teu chamado. Comece a glorificar a Deus. Você que está aqui na frente, glorifique a Ele. Vamos, levanta a tua voz, jovem. Levanta a tua voz, abra a tua boca. Deus, Ele te dá unção para você ser um arauto do Senhor.